Qual é a origem do sofrimento? Vários pensadores e religiosos ao longo dos séculos vêm se debruçando sobre o tema para descobrir quais são as causas desse sentimento que atormenta a todos nós. E apesar de muito ter se falado do sofrimento, parece que a humanidade tem estado afundada nessa sensação de tormento sem fim. O filósofo Arthur Schopenhauer, depois de um estudo exaustivo dos Vedas hindus, chegou à conclusão que a origem do sofrimento seria o desejo. E cada vez que a pessoa deseja algo, ela sofre até conseguir. No entanto, assim que consegue, parece que o objeto do seu desejo não traz a felicidade esperada. Nesse momento, a mente procura outro foco para repetir o sofrimento de não se ter aquilo que se quer. Sabe a ideia do herói que alcança a glória ao final de todas as batalhas? Pois é, essa ideia demonstra bem esse conceito, em que ao longo do percurso tem que lutar contra todos os perigos para alcançar o objetivo final. E ao ser alcançado, a história deve terminar para que um novo ciclo recomece. Ciclos esses que foram muito bem expostos por Joseph Campbell. Segundo a mitologia grega, os desejos insatisfeitos se assemelham ao tonel das Danáides, que foram condenadas a encher um poço que nunca enche, num castigo eterno. A pergunta que fica é: como não ter desejo? Como não ter desejo, gente? É importante pensar nisso, porque parece impossível para nós que vivemos em uma era que todos os desejos eles devem ser satisfeitos imediatamente. E também através da TV, de todos os canais da internet, a gente percebe tudo que a gente não tem, mas que deveria ter num ritmo incessante. E não é só pelos desejos materiais que sofremos, mas também pelos relacionamentos, sofremos por amor, preocupações, por angústia e sofremos pelas perdas também. E mais, a gente julga continuamente o que os outros deveriam fazer, pensar, sentir. E a gente se decepciona a cada atitude que não nos favoreça. E a gente precisa continuamente ser elogiado, de ser enaltecido. E a gente precisa de curtidas em todos os aplicativos. Como se a nossa imagem devesse estar continuamente sendo justificada por toda a sociedade. É muito louco isso. Nesse processo, o que acontece é que a gente se perde de nós mesmos, da nossa identidade, das nossas origens, da nossa essência. E a gente não tem mais tempo para reflexão ou meditação, que é tão importante. Nossas mentes estão permanentemente atordoadas com todas as informações que recebemos incessantemente. De um modo geral, é isso que acontece com a maioria das pessoas, mas a forma é diferente para cada uma. Isso depende de como viemos a esse mundo, de como nos construímos como pessoas, também de acordo com a educação que recebemos e a sociedade que pertencemos e com todos os códigos morais e éticos. É algo para a gente parar e refletir. Agora, você sabe onde começa o seu sofrimento? Ele pode começar antes mesmo do seu nascimento, porque a gente traz conosco características pessoais que independem dos nossos pais. É como cada indivíduo lida ou reage nas situações, porque, para explicar melhor, um fato é um fato, e como cada um vai reagir com esse fato é o que vai fazer diferença. Então, algo que pode ser dramático para uma pessoa, ela pode ser engraçado para outra. E se por um lado a dor pertence a um sistema de proteção do corpo contra ameaças externas, o sofrimento ele é o valor que continuamente damos àquilo que necessitamos na nossa vida. Guardem isso. E tudo o que vivemos, principalmente desde a nossa gestação até os 7 anos de idade, levando em consideração o que já trazemos e os eventos que sentimos como traumáticos, nos leva a entrarmos em um estado de sofrimento. Outro ponto importante e que pode gerar muito sofrimento é em relação a nossos antepassados. Quando olhamos para a nossa linhagem, a nossa hereditariedade, a gente precisa atentar para as leis sistêmicas, segundo Bert Hellinger. Existem muitos casos de inversão de papéis, de exclusões, injustiça, desonra, falha no equilíbrio de troca dentro e fora da família.
Por exemplo, um filho que se sente superior aos pais, ele deixa de receber toda essa força de sua linhagem. E essa força que o impulsionaria na vida, isso leva a vários problemas de relacionamento e ao sofrimento. Recentemente eu atendi um homem que perdeu o emprego e ele estava sendo sustentado pelos filhos. Essa situação poderia ser bem normal se esses filhos não se comportassem de forma tão inadequada e desrespeitosa com esse pai. Foi uma situação momentânea, que ele precisou da ajuda da família, mas logo ele se recuperou. Mas os filhos se colocaram como superiores a ele, causando muitos constrangimentos a esse pai. Aqui a constelação familiar foi muito importante para colocar cada um em seu lugar, honrando quem veio antes, independente de qualquer coisa, e promovendo a harmonia dentro dessa família. Essa harmonia é o que fortalece e contribui para que a pessoa dê os seus passos na vida, em prosperidade e felicidade. Um outro ponto que eu não posso deixar de falar, que é muito importante, segundo Reich, é que todas as situações sentidas como traumáticas por nós em nossa infância, elas ficam registradas no nosso inconsciente e no nosso corpo. E para nos libertarmos dessas amarras, a gente precisa lidar com essas questões encarando e acolhendo. Ao longo da vida, vivenciamos situações que funcionam como um gatilho e trazem à tona esses nossos traumas. Essas situações podem acontecer como um padrão repetitivo, querendo nos mostrar algo. A gente precisa olhar para isso. E a maioria das pessoas prefere o quê? Ignorar e seguir em frente, como se colocassem para debaixo do tapete todos os incômodos, como se eles fossem passar, mas não passam. Eu atendi um rapaz que se isolava e ele tinha muitas dificuldades de se relacionar. E por várias vezes ele sabotava os relacionamentos com medo de ser rejeitado. Esse é um traço de caráter chamado por Reich de esquizoide e se caracteriza pela ferida da rejeição e que ocorre ainda na fase da gestação. E quando a gente conseguiu trazer para o consciente os traumas vividos e acolhemos a parte dele vivida naquela fase e que passou por aquela situação, ficou muito mais fácil para ele lidar com o peso do sofrimento e liberar. Esse assunto dos traços de caráter, ele é bem extenso e fascinante. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo alguns canais ótimos para quem se interessar e quiser aprofundar. Esses foram alguns exemplos para mostrar que o sofrimento, ele acontece por conta da nossa ignorância de eventos passados, que nos acompanham ao longo da vida, na grande maioria das vezes, inconscientemente. Então, quando sentimos algum incômodo, é muito importante olharmos, encararmos e não colocar para debaixo do tapete. Porque se a gente fizer isso, novas situações incômodas vão surgir. É como um padrão na vida, vira um padrão mesmo, repetitivo. A cura vem do acolhimento. Obrigada você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você, por favor, compartilhe para ajudar esse canal a crescer. Meu nome é Cláudia Coy e se você quiser passar pela experiência de uma sessão de mesa radiônica comigo, é só ligar no telefone que eu vou colocar aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.